compartilhar o nosso materialzinho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Tá aqui, então, tá? Vamos lá, questãozinha de número 24. Essa aqui é uma questão... Deixa eu ver se foi essa aqui mesmo. Não, tem que fazer a 23, né? A 24, a gente terminou na 22, na última aula. Beleza, então vamos lá. Tá? A 23, né? Observe as seguintes perguntas. Deixa eu pegar aqui um marcador. Vamos lá. Aí nós temos aqui. Qual o pedido feito pela Brigada Militar? Então, qual o pedido feito? Matheus Pasquale, ó, vai aparecer um nome importante no texto para a gente, tem que ver qual é a ideia desse cara. Matheus Pasquale teve a ideia de fixar uma placa perto de uma universidade a partir de que situação, tá? E qual o nome do aplicativo que será aperfeiçoado pela Brigada Militar e disponibilizado à população, né? Então, qual o nome do aplicativo? Então, vamos lá. Quais perguntas, então, acima, tá, são, né, ou porque não, porque pode ser uma só, né, respondida ou respondidas pelo texto. Então, aqui uma questão de interpretação de texto, né, gente? Então, aqui a gente precisa cuidar muito, eu já falei isso em outros momentos, tá, mas vou repetir, tá? Não esqueçam de começar sempre pelas questões, tá, sempre pelas questões. Primeiro, para a gente ver quantas questões de interpretação tem, tá? Segundo, porque normalmente, né, a gente já viu aqui a partir das questões, a La Salle, normalmente ela traz para a gente muito mais questões de ortografia, sintaxe, relação semântica, ou seja, muito mais questões de gramática, crase, nem se fala, né? Muito mais questões de gramática do que questões de interpretação. Então, daqui a pouco, vamos imaginar, eu estou fazendo uma prova de 10 questões, tá? De 15, vamos pegar de 10, modelo, 10 questões. Daqui a pouco, duas de interpretação, uma de vocabulário, né? Daqui a pouco, de 15, duas. Então, eu tenho que olhar na minha prova primeiro e ver assim, ó, daqui a pouco eu vou ler um texto, né, super extenso ali, sem a necessidade de ler o texto na íntegra, claro, para esse tipo de questão aqui, né, eu não vou conseguir escapar, né? Para esse tipo de questão aqui, eu vou ter que ler o texto na íntegra, porque eu tenho todas essas questões de interpretação, isso aqui deve estar espalhado pelos parágrafos ali, tá? Mas sempre deixem por último as questões de interpretação, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente ganha tempo com isso, daqui a pouco, se apertar o tempo, eu tiver que chutar uma questão, eu vou chutar uma questão ali e não vou chutar 5, 6 questões, né? Então, é melhor, eu pelo menos parto desse princípio, tá? Eu acho muito melhor deixar as questões de interpretação sempre por último. E, de novo, né, nas questões de interpretação, a gente sempre começa pela questão, pela leitura da questão, e não pelo texto. Tem gente que lê primeiro o texto e depois faz a questão de interpretação, né? Tá? Por que a gente lê primeiro a questão? Porque aqui a gente vai tirar uma ideia básica do que trata o texto, né? Então, ó, a ideia central. Tu vai saber já aquelas informações que tu vai precisar destacar no texto a partir das palavras que se repetem, meu azinho aqui saiu bem feio, palavras repetidas, tá? Que a gente poderia chamar de palavras-chave, né? Então, são as palavrinhas-chave, aliás, né, o plural de palavra-chave, né? Pode ser palavras-chave ou palavras-chaves, tanto faz, as duas são aceitas, né? Então, as palavrinhas-chave do nosso texto, porque elas vão aparecendo aqui, olha só, eu tenho a questão da Brigada Militar, tem uma pessoa ali que é importante no texto, que é o Matheus Pasquale, e tem que ver se ele teve, de fato, essa ideia de fixar uma placa e o porquê, qual seria a razão, né, o nome de um aplicativo que vai ser aperfeiçoado de novo pela Brigada Militar, ó, tá, e que vai ser disponibilizado pela situação. Então, a gente vai para a leitura do texto depois já sabendo aquilo que a gente está sendo questionado. Então, coisas daqui a pouco mais, entre aspas, superficiais, informações que não são tão importantes, eu não vou ficar ali na leitura destacando aquilo pensando assim, isso vai ser muito importante, né, para a interpretação do texto. Olha, não, porque lá nas questões não perguntaram isso, tá?
Então, tomem cuidado, comecem sempre pela leitura da questão de interpretação, para tirar uma ideia básica do que trabalha o texto e para saber aquilo que vocês estão sendo questionados. Porque daí daqui a pouco aparece um termo, uma palavrinha que eu nunca vi na vida, e aí eu fico lá parado naquela palavra lá, engessado, achando que aquela palavra é de extrema importância para a interpretação, sendo que em momento algum fizeram algum questionamento acerca, né, daquela palavrinha. Então, vamos fazer assim que fica bem melhor, tá? Então, vamos lá, vamos ver se de fato a gente consegue, né, justificar todas essas perguntinhas, né, ou quais que a gente consegue justificar. Então, vamos ali para o textinho está aqui, eu vou dar um zoom aqui para melhorar. Esse aqui, né, vou dar obrigado, deixa eu só ver. Esse aqui mesmo, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vou botar aqui para o ladinho. Beleza, então tá. Olha só. Temos assim, então, ó, moradores de rua. Primeiro o título, né? De extrema importância. Moradores fixam placas nas ruas do Rio Grande do Sul para avisar sobre furtos e assaltos. Olha só, tá? Então, aqui a gente já tem a finalidade, né? Esse para aqui, ele traz a ideia do a fim de, ó. A fim de. Deixa eu melhorar meu erro. Tá? Então, a fim de avisar sobre furtos e assaltos. Então, a gente já sabe até o porquê que os moradores fixaram as placas ali nas ruas, né? Então, moradores fixam placas em ruas com qual objetivo? O objetivo de avisar sobre os furtos e assaltos. Então, vamos lá. Moradores de duas das principais ruas do Rio Grande do Sul fixaram placas para denunciar o perigo em regiões onde acontecem crimes. Ó, regiões onde acontecem crimes. A iniciativa, registrada em Porto Alegre e em Caxias do Sul, em Caxias do Sul, na Serra, tem como objetivo alertar quem passa por locais onde já ocorrem furtos e assaltos. Depois, uma placa amarela fixada na parede de um prédio na Travessa, né, Calduro, no bairro Bonfim, região central de Porto Alegre. Legal que ele está detalhando bem o lugar, né? Então, há um prédio na Travessa Calduro, no bairro Bonfim, região central de Porto Alegre. Alerta que os carros estacionados na região costumam ser arrombados. A professora, né, Mario Jardim, concorda com o aviso. Quase todos os dias sempre há assalto. E o pior, a mão armada, diz a moradora. O DJ Jonathan Trevisan conta que um colega teve o carro roubado em frente ao prédio que mora. O cara estava com arma no peito dele. O outro percebeu que eu estava na janela, apontou a arma para mim e me mandou entrar e ficar quieto, conta. No centro da capital, na rua Chaves Barcelos, aí a gente já tem mais uma rua aqui, né? Chaves Barcelos também virou alvo dos bandidos, de acordo com o relato de quem vive ou trabalha na região, tá? Não, eu acho que não dá para deixar dinheiro na bolsa, celular também, né? Eles sempre estão pegando, tá? Conta a atendente Natália Cristiane dos Santos. Escrito à mão em um pedaço de papelão fixado em um poste, um pedido deixado por um comerciante, ó. Um comerciante mostra que a situação chegou ao limite. Prezados ladrões, peço a gentileza de respeitar essa rua. A Brigada Militar diz que planeja aperfeiçoar o uso de um aplicativo, ou aplicativo aqui, que a gente estava falando antes, né, de celular para receber informações da comunidade. Segundo o comandante interino do 9º Batalhão, né, MacArthur Villanova. Tá? A comunidade que está no terreno, que está vivenciando do dia a dia da sua área, de seu bairro, nos informa coisas que a polícia às vezes não enxerga, ponto em que os delinquentes estão se concentrando em locais mais vulneráveis e horários, explica. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, uma placa próxima a uma das universidades da cidade diz que lá o alto índice de arrombamento de veículos, que há um alto índice de arrombamento de veículos. O empresário Matheus Pasquale, ou Matheus Pasquale, ou Matheus Pasquali, conta ter idealizado a iniciativa após encontrar pelo chão material que, segundo ele acredita, foi furtado dos carros estacionados. Tá? Então, ó, ele que idealizou, né, diz quando que ele começou a fazer isso, né, a iniciativa após encontrar o material no chão que, segundo ele, teria sido furtado, né, dos carros estacionados. Já recolhi jaleco de funcionários e de estagiário do Hospital Geral.
muitas vezes alguma capa de câmera fotográfica, porque acho que a câmera acabaram furtando. E como isso se repete há alguns meses, desde dezembro, eu venho acompanhando, eu e um funcionário que trabalha comigo, tomamos a atitude de produzir essa placa, colocamos aí para tentar, ó, a finalidade também, tá? Esse para aqui também traz uma ideia de a fim de, né? Então, ó, colocamos a placa ali, tá? Para tentar evitar, ou seja, a fim de tentar evitar que o pessoal estacione nesse ponto. A Brigada Militar pede que as vítimas registrem as ocorrências. Não temos nenhum registro do ano passado. E até agora, em janeiro de 2017, também não temos registro. Então, é importante que as pessoas registrem os furtos e roubos de veículos, porque, daí eu não me lembro aqui sabendo disso, né, que a Brigada Militar faça o planejamento, diz o subcomandante do 12º Batalhão, né, da cidade gaúcha, Major Emerson Ubirajara. E então, tá, né, teminha aí, já não lembro nem de quando é essa prova, mas segue um tema bem atual, né? Infelizmente, esses assaltos aí, roubos, furtos. Bah. Vamos lá, então. Olha só, qual é o pedido feito pela Brigada Militar? A gente consegue responder, pelo menos um dos pedidos, que ele fala ali no finalzinho, né? Que as pessoas registrem, né? Porque se a Brigada não tiver esses dados, esses registros, fica mais complicado eles acompanharem, né? Então, eles pedem que as pessoas façam os registros sempre dos furtos e dos roubos. Então, a primeira a gente consegue, de fato, responder. A segunda é, Matheus Pasquale teve a ideia de fixar uma placa perto de uma universidade, a partir de qual situação? Também tem, tá ali, né, quando ele idealizou, tá ali, ó, o empresário Matheus conta ter idealizado a iniciativa após, ó, encontrar pelo chão material que, segundo ele acredita, foi furtado pelos carros estacionados, tá? E ainda tem essa parte, esse primeiro momento dele, quando ele começou a idealizar isso, e também tem a finalidade que ele coloca depois ali embaixo, né? Então, essa a gente também pode responder. E a terceira diz assim, ó, qual é o nome do aplicativo que será aperfeiçoado pela Brigada Militar e disponibilizado pela população? Realmente fala de um aplicativo, né? A gente destacou ali, ó, tá aqui, a gente, a Brigada Militar diz que planeja aperfeiçoar o uso de um aplicativo no celular. Tá, beleza, isso aqui realmente ele fala, mas ele não diz o nome do aplicativo, né? O nome do aplicativo a gente não tem aqui, tá? Então, não tendo, como ele diz, né, ele pergunta qual o nome do aplicativo, essa pergunta eu não posso responder. Se fosse assim, né, a Brigada Militar está fazendo uso de algum aplicativo, né, e vai disponibilizá-lo para a população, beleza, isso a gente poderia responder. Agora, o nome, nananina, não. Então, o nome a gente não tem. Por isso que, de fato, o gabarito vai ser letra C, tá? De Colorado não será campeão da Sul-Americana porque foi eliminado. Time sem vergonha, tá bom? Vamos lá. Mas eu nem gosto de futebol, né, gente? Nunca uso exemplos de futebol. Vamos lá, número 24. 24 é boa, 24 é boa. Vamos colocar aqui até o títulozinho para 24. Nossa querida questão de verbos, verbos, verbos. Isso aqui é importante, tá, gente? Aliás, uma coisa, tá, pessoal? Tomem cuidado, assim, ó, porque não que não seja importante, tá? Prestem bem atenção no comentário que o prof vai fazer. Antigamente, quando a gente estudava essa parte de verbos, a gente só estudava assim, ó, a gente pegava os tempos verbais e a gente saía decorando, né? Tipo, presente do indicativo, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, ficava decorando as desinências, pegava uma listinha ali de, sei lá, 20, 30 verbos e saía decorando aqueles verbos conjugados em tudo que é tempo, né? Tá. Não que isso não seja importante, tá? Ainda é bem importante para a prova de concurso, tá? Mas, às vezes, a gente tem que ir um pouquinho além disso, tá? Porque, às vezes, a banca, claro, ela só vai te dar o verbo e vai dizer que, o verbo, ele está no tempo tal, né? Então, pretérito, perfeito, indicativo. E aí tu vai ter que analisar e ver se de fato ele está no pretérito perfeito indicativo. Tá, até aí questão tradicional, não muda nada. Pode variar, uma vai perguntar assim diretamente, outra vai pedir para que tu preenchas a lacuna do texto com o verbo na forma adequada. Segue sendo a mesma coisa, tá? Segue sendo a mesma coisa. Mas algumas bancas hoje, elas já trabalham também com o valor semântico dos verbos.
E a La Salle, de vez em quando, ela dá uma mesclada nisso, tá? Como assim valor semântico dos verbos? Ao invés dele simplesmente te dar o verbo e falar que o verbo ele está no pretérito imperfeito, ele vai dizer assim, ó, o verbo tal, linha tal, por estar no pretérito imperfeito do indicativo, indica uma ação que apresentava duratividade. Opa, aí eu já tenho que saber outra coisa. Eu tenho que saber o que é a tal da duratividade. Em outras palavras, eu tenho que saber, tá, por que eu uso aquele tempo verbal. Não é só, eu decorei pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é terminação vá, ou ia, né? Então, vá, se for um verbo de primeira conjugação, ia, se for um verbo de segunda ou terceira. Então, por exemplo, cantava, pulava, dançava, tudo pretérito imperfeito, verbos de primeira conjugação. Bebia, sorria, fazia, curtia, partia, né? Tudo verbo, né, de segunda ou de terceira conjugação, também pretérito imperfeito. Legal. Tá, mas e se ele me perguntasse, quando que eu uso o pretérito imperfeito? Para que é? Então, é de extrema importância que a gente lembre, assim, hoje, tá? Do tempo verbal que eu estou trabalhando, e aí, obviamente, as desinências, as flexões vão ser importantes, mas também para que eu uso cada um dos tempos verbais, tá? Então, isso é bem importante, tá, gente? Então, olha só, vamos lá. Aqui na nossa questão, a gente tem assim, né? Ó, a forma verbal declararam, está no pretérito imperfeito do indicativo, tá? E deixa eu só tirar um pouquinho do zoom agora aqui. Agora sim, tá? E apresenta aspecto concluso. Olha só, viu? É isso que eu falei para vocês. Aqui ele já está mesclando. Ele não está dizendo só, o verbo está no pretérito imperfeito, acabou a questão, tá? Claro que, para a gente, ela já acabaria ali, tá? Já acabaria ali. Por quê? Porque declararam das duas uma, tá? Ou ele é pretérito perfeito, ou ele é mais que perfeito, tá? E aí, para isso, óbvio, antes da gente responder, eu vou fazer um quadrinho aqui para a gente relembrar um pouquinho isso, tá, gente? Deixa eu só pegar aqui uma outra cor, vamos colocar aqui, ó, tá? Então, vamos colocar aqui o indicativo, tá? Para a gente lembrar um pouquinho. Indicativo. Beleza. Vamos lá, tá? Vamos pegar as formas pretéritas. Ó, o pretérito dentro do indicativo, ele vai se dividir num desses três aqui, né? Ou ele vai ser um pretérito imperfeito, ou deixa eu melhorar meu R aqui, que não sei muito legal. Imperfeito, ou ele vai ser perfeito, ou ele vai ser mais que perfeito. Vou abreviar aqui para ficar mais que perfeito, tá? Aí, finzinho na forma original, né? Então, olha só, imperfeito, perfeito ou mais que perfeito. Como é que eu olho para um verbo e identifico que aquele verbo está no pretérito imperfeito? Vamos mudar de cor aqui. Vamos lá. Pretérito imperfeito, tá, gente? Das duas, uma, que nem eu citei para vocês. Ou o meu verbo tem a terminação vá, ou ele tem a terminação ia. Claro, nós temos duas exceções, tá? Duas exceções. Mas vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Tanto é que a gente tem um macete, que tudo que a professora usa, que é, a gente chama isso aqui de vaia, né? O vaia. E aí a gente forma uma frasezinha, que é o vaia era, tinha. Vaia era, tinha, tá? Por quê? Só para lembrar que o pretérito imperfeito do verbo ser é o era, não é foi, toma cuidado. Foi é pretérito perfeito, tá? É o era. Então, ele era uma criança muito tímida. Beleza, ele era uma criança muito tímida. Era, pretérito imperfeito, tá? Ele foi tímido durante. Opa, e esse foi? É imperfeito? Não, foi é perfeito. Perfeito. Tomem cuidado, tá? Isso aí confunde bastante, tá? Então, para lembrar do pretérito imperfeito, lembra dessa frasezinha. Vaia, era, tinha, tá? E a gente coloca o tinha, porque o tinha é o pretérito imperfeito do verbo ter, tá? Porque como o verbo ter é um verbo de segunda, claro, eu sei, né, pessoal? Ninguém acharia, espero eu, né? Ninguém acharia que o pretérito imperfeito do verbo ter é tia, né? Ele tinha R$ 2, não, né? Ele tinha, tá? Então, mas enfim, tá? Só para que a gente lembre, né? Então, ó, vá, cantava, pulava, dançava, tudo pretérito imperfeito. O ia ali, ó, bebia, sorria,
curtia, partia, tudo pretérito imperfeito, tá? E o era e o tinha. Bom, então, ó, lembra que o vá, vá, vá são verbos de primeira conjugação, tá? Então, aqueles verbos terminados em ar, dançar, dançava, pular, pulava, tá? Cantar, cantava, né? O ia, ia, é segunda ou terceira. Então, verbos terminados em er ou ir no infinitivo. Então, por exemplo, beber, fica bebia. Vender, vendia, tá? Verbo de terceira conjugação, sorrir, sorria. Curtir, curtia. Partir, partia, tá? Então, segunda e terceira é o ia. Muito bem. Lembrado isso, então nós temos o pretérito imperfeito. O que que acontece? Qual é a ideia do pretérito imperfeito? Aí a palavrinha-chave aqui é... Deixa eu fazer uma setinha melhor aqui, que ficou muito feia essa minha setinha. O cara não tem coordenação motora, né? Vamos lá, olha só. Isso aqui é o que a gente vai chamar de duratividade. Duratividade. Aí vocês completem ali para mim, tá? Duratividade. Dani, o que é duratividade? Duratividade, gente, tá? O próprio nome já diz, né? Duração. Duração. Então, é uma ação, claro, que em relação ao presente já era, tá? Tudo que é pretérito em relação ao presente já era, já morreu. Mas, tá? Lá no pretérito, lá no passado, aquela ação estava em andamento. A brincadeira que eu faço com o pessoal é sempre a seguinte: imagina que tu tem uma máquina do tempo, tá? Que nem lá o De Volta para o Futuro. Tem o DeLorean aqui. Aí eu peguei o DeLorean, eu voltei, tá? Fui lá para o passado. Se a ação estava no pretérito imperfeito, é porque quando eu chegar lá, tá? Então, lá naquele ano passado que eu decidi voltar, eu vou perceber que aquela ação está acontecendo. Ela está em andamento. Por isso que a gente diz que ela tinha duratividade, tá? Agora, se for pretérito perfeito ou mais que perfeito, não. Pretérito perfeito ou mais que perfeito, esse aqui sim, a gente diz que é uma ação pontual. Tá? O que, que são ações pontuais? Deixa eu melhorar aqui. Ó. Ação pontual, que aconteceu em um ponto específico no passado, ou seja, ações concluídas, acabadas, finalizadas, ou, por que não, conclusas. Opa, meu L saiu estranho ali, né? Mas, enfim, tá? Concluso, parece um L misturado com U. Agora sim, concluso, tá? Então, tanto perfeito quanto mais que perfeito, os dois vamos trazer essa ideia aqui, ó, de ações pontuais, tá? Aí, claro, como é que eu identifico o pretérito perfeito? Vamos trocar a cor aqui para ficar melhor. Tá? Ó, vamos pegar aqui e botar o azulzinho, vou deixar bem colorido isso aqui. Daí vocês lembram que isso aqui é dos pretéritos perfeito e mais que perfeito, tá? Então, tanto perfeito quanto mais que perfeito é uma ação concluída, acabada, finalizada. A diferença, gente, é que o mais que perfeito, ela foi concluída antes de uma outra ação também no passado. Por isso que a gente chama de mais que perfeito. Por isso que a gente brinca que o mais que perfeito é o passado do passado. É o passado do passado. Tá? Então, eu tenho duas ações passadas em que uma aconteceu antes da outra, tá? Então, a gente chama de passado do passado. O pretérito perfeito é só uma ação pontual, né, em relação ao nosso presente. Então, como é que eu identifico que um verbo está no pretérito mais que perfeito? Ele tem a terminação rarará, tá? Na sua forma simples. Então, eu vou ter fizera, fora, partira, chegara, comprara, etc. Ou a sua forma composta, que vai ser isso aqui, ó. Vai ser o havia, ou por que não o tinha, mais o particípio passado, que normalmente é a terminação de o, né? Por isso que a gente forma esse esqueminha aqui, ó. Tinha ou havia mais do. Então, tinha comprado, havia realizado. Claro que nós temos alguns particípios que não são um do, né, gente? Então, o particípio de escrever não é escrevido. Então, eu não vou dizer havia escrevido, é havia escrito, né? O particípio de fazer, havia feito, não havia fazido, né? Tá? Então, é isso. E o perfeito, eu faço uma brincadeira que não é brincadeira, tá? Que o pessoal, às vezes, quando chega aqui, diz, bah, por que que eu nunca pensei nisso? Pois é, né? O pretérito perfeito é o resto. Como assim, Dani? Olha só. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu pego a palavrinha comeu. Comeu. Comeu é comia? Não é comia. Então, não é pretérito imperfeito. Comeu é comera?
não é comerá. Então, não é mais que perfeito. Ou seja, o que que restou? Pretérito perfeito feito. Simples assim, tá? Quando eu olho que uma ação está no passado, gente, tá? E aí eu estou na dúvida, aquilo ali é pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? Eu vejo primeiro se ele é imperfeito. Vá, o ia. Não é. Então, descarto o imperfeito. Ele não é comera, fizera, bebera, chegar, não tem o rarará e não tinha ou havia mais particípio. Não é mais que perfeito. Só pode ser o quê? Perfeito. Simples assim, tá? E aí, normalmente, por que que eu faço assim? Porque o pretérito perfeito é onde a gente tem mais variações. Se tu pegares ali o imperfeito, tu vai começar na primeira pessoa com dançava, depois vai mudar uma outra coisinha. Eu dançava, tu dançavas, ele dançava, nós dançávamos, né? E assim vai. Então, o que que acontece? Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, né? O que que muda ali, né? Praticamente nada, ele segue sempre a mesma desinência, né? Agora, tu pega o perfeito, é onde a gente tem maior número de variações. E aí não precisa sair decorando. Eu acho isso um crime que fazem com o pessoal. O cara tem que sair decorando 500 verbos. Não precisa. Não precisa mesmo. Mas, enfim, tá, gente? Então, ó, dentro do indicativo das formas pretéritas é isso aqui, tá? Que é uma parte bem importante que vocês lembrem, que eles amam, né, de paixão, até porque as pessoas confundem no dia a dia, tá? A diferença de pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então, o imperfeito traz ideia de duratividade, uma ação que estava em andamento. Perfeito e mais que perfeito, ações pontuais, concluídas, acabadas, finalizadas. Diferença entre perfeito e mais que perfeito, o mais que perfeito aconteceu antes de uma outra ação também no passado, tá? Então, o declararam aqui não é certamente pretérito imperfeito, porque vocês já sabem que o pretérito imperfeito é o vá. Então, teria que ser declaravam, né? Com vá ali e não com urão. E outro detalhe, né? Olha aqui, ó. Ele diz que traz um aspecto concluso. Mentira. Pretérito imperfeito não traz esse aspecto. Pretérito imperfeito traz uma ideia de inconcluso, né? Tá? De duratividade, ação em andamento. Então, cai fora aqui a número 1. A letra B diz assim, ó, a forma sejam, linha 6, está no modo subjuntivo, porque indica uma ação possível, hipotética. Olha que legal. Isso aqui que eu falo para vocês, vocês viram? Não adianta mais só decorar ali, ó. Decorei que o sejam é, né, de fato subjuntivo, né? Então, vamos lá, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Opa, que eles sejam. De fato, eu decorei. Esse é o cara que decorou, né? Tá. Decorei presente do subjuntivo, mas será que ele traz aquela ideia? Tá? Gente, olha só, eu vou dar uma olhadinha na linha 6 só por, né? Só para cumprir tabela, que nem a gente fala no futebol, né? Tá? Mas de fato, olha só que legal. Tá? Não sei, não lembro nem se ele estava na linha 6. Peraí. Né? Eu acho que a linha ali saiu trocada, né? Mas vamos ver se eu cato ele aqui. Tá? Uma placa amarela, não, peraí, tá, alertar para quem passa no local, furtos, uma placa amarela, já alertar para escaldura, que os carros estacionados costumam ser roubados, né? Com aviso quase todos os dias, mão armadas, um montador, um colega que teve o carro roubado, enfim, deve estar um pouco antes até. Tá? Pois é, me passei aqui. Será que não? Onde é que estava essa linha? Vale, não era a linha 6 mesmo, né? Mas, enfim, depois eu cato ali para você. Mas olha só, gente, o que que acontece? Isso aqui, só pela flexão, a gente já sabe, tá? Ele só pode ser presente do subjuntivo. Como é que a gente sabe disso? Porque o presente do subjuntivo é aquele que a gente coloca o quezinho antes do pronome pessoal ali, eu, tu, ele. No caso aqui seria o eles, né? Tá? Ó, que eles, e aí tu faz a conjugação do verbo, né? Então, ó, que eles cantem, que eles dancem, né? Tá? Que eles percam a partida, né? Tá? Então, que eles, no caso aqui, o verbo ser, né? Que eles sejam punidos pelos seus crimes, que eles sejam. Mas olha que interessante, quando eu falo assim, que eles sejam punidos, eu não posso afirmar que eles são punidos agora. Eu estou dizendo que eles sejam. Então, de fato, o que que acontece? Sempre que vocês estiverem nesse aqui, ó, vamos até pegar o marca-texto. Sempre que vocês estiverem nesse modo verbal, que é o subjuntivo, vocês vão trazer essa ideia aqui, ó, de possibilidade, de situação possível, hipotética. Então, é uma hipótese, uma possibilidade, uma situação imaginária.
algo que ainda não é concreto, que pode vir a ser, mas que ainda não é. Então, o subjuntivo sempre traz essa ideia, tá? Quando eu falo assim, que eu cante bem em algum momento, qual é o pressuposto que eu parto? Que eu não canto bem, tá? Então, é um desejo, é uma hipótese, né? Claro que nesse caso não vai se concretizar, porque, com essa voz, pelo amor de Deus. Mas, enfim, tá? Então, esse é o subjuntivo, tá, gente? Então, de fato, a número 2 está certinha, tá perfeita a número 2, tá? Assertiva 2, vamos colocar aqui, um check, tá? E a 3, pessoal, diz assim, a forma verbal poderá, da linha 23, está no futuro do pretérito do indicativo, tá? Aqui já está errado, já está errado. Por quê? O que é o futuro do pretérito do indicativo? Deixa eu colocar, onde é que eu vou colocar? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu só apagar aquele ti ali, e eu coloco aqui pra gente. Aqui. Beleza. Olha só. Futuro do pretérito do indicativo, pessoal, é a terminação ria. Ria. Faria, levaria, compraria, daria, etc. E olha só o que ele diz depois ainda. Tempo que denota certeza quanto à ocorrência futura da ação. Dani, não pode ser certeza, porque aquilo que está no futuro jamais vai ser certeza. Na verdade, assim, ó, gente, vamos lá. Tomem cuidado, tá? Se quiserem anotar isso, anotem. O indicativo, o modo indicativo como um todo, digamos assim, 98% dele é certeza. Então, presente do indicativo, certeza. As formas pretéritas que a gente viu, imperfeito, perfeito, mais que perfeito, certeza. Futuro do presente, certeza. Certeza, Dani? Sim. Mas, Dani, eu não estou falando de algo no futuro, como é que vai ser certeza? Gente, é que quando eu falo assim, ó, eu comprarei uma viagem, sei lá, eu comprarei passagens para Miami, tá? Daqui a pouco vai dizer assim, pô, mas o cara até esses tempos estava quebrado, como é que ele vai comprar uma... Calma, olha só. O que a gente está analisando é o enunciado, é o que a pessoa está falando, é a intencionalidade verbal, é a intencionalidade semântica a partir do uso de um determinado tempo verbal. Se aquilo de fato vai ocorrer ou não depois, a gente não sabe, pode acontecer de não ocorrer. Mas em relação ao enunciado, quando a pessoa me fala, eu comprarei passagens para Miami, a gente parte do pressuposto que aquilo é uma certeza, porque comprarei é futuro do presente está dentro do indicativo, tá? Só que tem um cara dentro do indicativo chamado futuro do pretérito, que é o nosso uria, que é o compraria, faria, levaria, etc. Esse cara não traz ideia de certeza. Esse cara sempre traz uma ideia de possibilidade. Por quê, gente? Porque ele está atrelado a uma condição. A condição tem que se concretizar para que o resultado apareça. Então, quando eu digo assim, ó, se eu tivesse dinheiro, eu compraria passagens para Miami. Qual a diferença? Percebe que para a pessoa realmente comprar as passagens, ela precisa, primeiro, ter o dinheiro. Então, ela precisa que aquela condição seja concretizada. Por isso que o futuro do pretérito sempre, 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 sempre traz ideia de possibilidade. Então, tomem muito cuidado, porque eles fazem esses joguinhos aqui, né? Tá? Primeiro, o poderá não é poderia. Então, ele não é futuro do pretérito. Aqui o cara já poderia matar a questão, tá? Aqui ele já mataria a questão. Mas vamos imaginar que daqui a pouco ele trouxesse para a gente o poderia. A forma verbal, o poderia, está no futuro do pretérito indicativo. Até aqui estaria correto. Tempo que denota certeza. Opa, aí está errado. Aí está errado. Futuro do pretérito não traz ideia de certeza. Da mesma forma que se ele deixasse assim, ó, a forma verbal poderá está no futuro do presente do indicativo. Tempo que denota certeza. Aí sim, aí estaria correto. Tá? Então tome muito cuidado, tá, gente, com essas questões envolvendo tempos verbais aí, tá? Bom que a gente falou bastante aqui disso, deu uma resgatada, tá? Porque isso aqui é bem importante para vocês, tá bom? Então aqui, gabarito, né? Apenas letra B de Brasil, tá? Aqui embaixo nós temos ali, né, alguns comentários que eu deixei para vocês também, tá? Acerca dos tempos verbais, né? Tá? Basicamente, né, aquilo que eu falei aqui, só de uma maneira mais resumida, né? A 25 não é daquele texto, né? É do de baixo. Isso, tá. Então, tá. Só vamos dar uma olhadinha aqui.
questão de número 25, é só completar com a crase, né? Ou não, né? Tá? Com azinho craseado ou não, vai depender, né, do contexto. Então, vamos lá, tá? Deixa eu ver, só deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Aqui ele não tem as linhas, né? As lagoas do primeiro parágrafo, tá? São só as do primeiro, né? Então, vamos lá, gente. Está aqui o nosso primeiro parágrafo. Tá? Então, vamos lá. Exercícios físicos não são. Por que eu coloquei um não? Será que eu estou discordando do texto de cara? Foi só falar em exercício, eu já estou discordando. Que isso? Vamos lá. Exercícios físicos são muitas vezes praticados com finalidade estética, buscando a redução do peso corporal. Muito bem. Gente, o caso do buscar aqui, ó, tá? Quem busca, busca alguma coisa. Estou buscando meu irmão. Né? Estou buscando meu filho na escola. A gente fala, estou buscando meu filho. Eu não digo que estou buscando a meu filho na escola. Não, tá? Ele não pede não pede a preposição. Esse verbo aqui não pede a preposição a. Lembre que quando a gente pensa em crase, a gente pensa sempre na união da preposição a mais alguma coisa. Normalmente é um azinho artigo, né? Normalmente é a preposição a mais o azinho artigo. Aí vai surgir o azinho craseado. Como aqui eu não tenho a preposição a, ó, não teria a preposição, eu só teria o quê? O artigo, ó. Só teria o artigo. Então, buscando a redução do peso. Simples assim. Mas, ô Dani, não tem aquele macete que eu posso tirar o termo feminino, colocar o termo masculino, e aí eu analiso se o a se transforma em ao? Claro que tem. Pode tirar o termo feminino, coloca o masculino. Se o a se transformar em ao, é porque vai crase, né? Tá? Então, se eu tivesse ali, né, buscando condicionamento físico, né? Seria buscando o condicionamento físico, né? E não buscando ao condicionamento físico, tá? Então, de fato, aqui é um azinho sem crase. Vamos lá, seguindo. Entretanto, tá? Opa, ó, se passaram, não sei se passaram ou a cópia aqui não saiu legal, né? Mas acho que se passaram, faltou uma vírgula, né? Tá? Ou daqui a pouco iam pedir a vírgula ali depois do entretanto, né? Que é o nexo deslocado. Entretanto, vírgula, constitui também um poderoso instrumento, tá, de prevenção de doenças, propiciando um aumento da capacidade respiratória, circulatória e da densidade óssea. Combate a osteoporose, beleza, tá? Além de, beleza, vamos lá, atenuar os índices de estresse e ansiedade, contribuir com a criatividade, a memória, bem como promover a elevação da autoconfiança e da autoestima. Tá, show de bola. Então, olha só, gente, tá? Constitui também um instrumento poderoso de prevenção de doenças, propiciando o aumento da capacidade respiratória, circulatória e da densidade óssea, né? Tá? Combate a osteoporose. Olha só, tá? Vamos lá. Esse azinho aqui, tá? Quando a gente fala assim, ó, né? No combate, é um combate a alguma coisa, né? Combate a alguma coisa. Percebam que aqui não é o verbo, né? Tá? Aqui é o nome, é o substantivo, né? Então, eu tenho que cuidar porque a regência, ela não precisa ser necessariamente uma regência verbal, ela pode ser uma regência nominal. Então, às vezes eu tenho que ver, porque de repente o verbo não pede, mas o nome pede. Então, eu tenho que ver se o nome, ele pede preposição. Então, quando eu tenho um combate, eu tenho um combate a alguma coisa, tá? Então, um combate, vamos lá, ao tráfico de drogas, por exemplo. Combate ao tráfico de drogas, né? Então, mesma coisa aqui. Ó, vocês viram que eu já coloquei tráfico é um termo masculino, né? E ficou combate ao tráfico de drogas, né? Isso quer dizer que, quando eu tenho um termo feminino aqui, eu vou ter o azinho craseado, ó. É o combate à osteoporose. Osteoporose seria um termo feminino, pediria, né, o artigo a antes, tá? Aí eu teria a preposição a mais artigo a, dá o azinho craseado. Combate à osteoporose, né? Tá? Além de atenuar, bem como promover, agora sim, né? Agora eu tenho a questão do verbo, né? Quem promove, promove alguma coisa. Promovi a festa, né, de fulano de tal, né? É promover a festa, eu não falo promover a festa, né? Tá?
Ó, vamos lá, tira a festa e coloca evento. Ficaria o quê? Promovi o evento, né? Não é promover ao evento, é promover o evento, né? Então, de fato, aqui não iria crasezinha, né, pessoal? Então, ficaria assim, a e a. Legal que a pronúncia não tem diferença, né? Mas, enfim, então, azinho não craseado, azinho craseado, e depois azinho não craseado. Tá ali, tá, gente? Lembrando, né, pessoal, só por chatice do professor de português, tá? Lembrando que crase não é um acento, tá? Lembrem-se disso, né? Crase não é um acento, tá? Crase significa fusão, né? Crase vem de um termo grego, né? Tá? Eu não sei falar grego, né, pessoal? Tá? Então, né? Mas a gente escreve crases, né? Tá? Devia ser um crosses da vida, alguma coisa assim, tá? Mas vem de um termo grego, crases, que significa justamente fusão, mescla, né? E se a gente analisar, a crase, ela é isso, né? É justamente a mescla de um A mais um A, tá? Só que daí, para marcar essa mescla, a gente usa um acento chamado de acento grave. Agora sim, agora eu tenho o nome do acento. Acento grave, que é o agudo invertido, né? Tem uma curiosidade até sobre o acento grave. O acento grave, antigamente, muito antigamente, a gente está falando, sei lá, época de Machado de Assis, etc. Muito antigamente, o acento grave, ele marcava a segunda sílaba mais forte da palavra. Então, se vocês pegarem assim um texto original, se pegarem ali um Machado de Assis, sei lá, primeira edição, se conseguirem uma relíquia dessas, maravilhosa, vocês vão ver que daqui a pouco, sei lá, aparece uma palavra como cafezinho. Cafezinho tinha dois acentos. Tinha o acento agudo no E, né, no café ali, e tinha um acento grave no I, do zinho, né, cafezinho ali, porque ele marcava a segunda sílaba mais forte. Olha a viagem, né? E tem gente que reclama hoje, né, da acentuação. Ah, a acentuação é horrível. Imagina antigamente, pior ainda, tá? Mas, enfim, né? Por isso tudo é uma questão, né, gente, de contexto, né? Tudo é uma questão de contexto. Vamos lá. Imagina, né, Marlene? Pelo amor de Deus. Imagina tu ter que saber quando que eu vou colocar dois azedos na minha palavra. Tá maluco? O que é isso? Mas tinha, antigamente era isso, né? Antigamente era isso. E antigamente até a questão da crase, antes da gente ter o acento grave marcando só a crase, quando a gente tinha essas regências, a gente tinha que colocar dois As. Então, por exemplo, dei um livro a minha filha. Olha que coisa horrível. Tinha dois As ali. Dei um livro a minha filha. Porque uma era a preposição, né? E o outro era o artigo. Olha a viagem, né? Mas ainda bem que a língua vai se modificando, né? E eles vão tentando facilitar a nossa vida também, né? Vamos lá, questão de número 26, questãozinha de pontuação, né, gente? Já deixei ali para vocês também uma mini aulinha de pontuação ali dentro do período simples, falando da vírgula aqui, ó, tá? Depois vocês podem dar uma estudadinha, né, um resumo bem legal, bem bacana, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Assinale a alternativa corretamente pontuada, tá? Corretamente pontuada. Então, esportes, se forem legal, já começamos bem, né? Começamos bem. Ó, vamos marcar esse carinha aqui. Se forem realizados dentro do contexto da parte esportiva, muito bem. Tem uma vírgula lá, aquela segunda vírgula está correta, só que aqui está faltando uma, tá? Por quê, gente? Quem introduz essa oração aqui, tá? No se forem realizados dentro do contexto da prática esportiva, tu tem ali um nexo, né? Que é uma conjunção condicional, no caso, o sezinho. E aí ele está te mostrando que aquela oração é uma oração adverbial deslocada, tá? E se ela está deslocada aqui, ela vai ser obrigatoriamente marcada por pontuação, tá? Tem um esqueminha que a gente usa também, principalmente para as orações adverbiais, que é essa aqui, ó. Se vocês tiverem primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial, seja ela qual for, tá? A vírgula aqui, ó, vou colocar aqui uma vírgula entre parênteses, tá? Por quê? Porque essa vírgula é facultativa, tá? Se eu tiver primeiro a oração principal. Agora, se a minha oração subordinada adverbial, ela estiver antes da oração principal, ou ela estiver deslocada de qualquer maneira que seja, tá? Aí eu vou ter aqui vírgula e vamos colocar um ozinho ali de obrigatória, tá? Então circula, porque daí forma um ozinho de obrigatória. Então, sempre que eu tiver
a oração adverbial deslocada em qualquer lugar, no início, no meio, tá? Se ela não estiver no final, gente, é vírgula obrigatória. Só toma cuidado que se ela estiver no final, aí sim é uma questão de vírgula facultativa, porque daí é oração, né? Não é um adjunto adverbial tão somente, é uma oração adverbial, tá? Então tomem cuidado. Mas aqui em função desse carinha tá errado, né? Ele quer a correta, né? Correto, tá? Vamos lá. Depois, esportes, ó, aí aqui eu já tenho, ó, travessão, se forem realizados dentro do contexto da prática esportiva, beleza, podem favorecer a interação e a sociabilidade. Ou seja, vamos destacar isso, ou seja, aqui lindo, maravilhoso também, potencializar várias competências que são essenciais para o bom exercício da liderança. Perfeita letra B de Brasil, tá, gente? Dani, aquela oração ali que está deslocada, ela pode ser separada por vírgulas, por travessões ou por parênteses, exatamente, tá? Tem gente que acha que isso é uma característica só das orações adjetivas, na verdade não, tá, gente? Sempre que vocês tiverem uma oração deslocada, marcada por vírgulas, por duas vírgulas ali, tá? Vocês podem substituir essas vírgulas por travessões ou por parênteses, tá? Sem qualquer prejuízo semântico. Então, aqui está certinho, certinho. Por que eu pedi para marcar o ou seja, tá? Até vou marcar a vírgula que vem antes aqui, ó, e a vírgula que vem depois. Pontuação, gente, pontuação é análise sintática pura, tá? É análise sintática pura. Tanto é que a gente estuda assim, vocativo, se separa por pontuação. Aposto, se separa por pontuação. Adjunto adverbial deslocado, separa por pontuação, aí tem que ver se é grande ou pequena, né? Aquela questão de obrigatório facultativo, tá? Oração adverbial deslocada, marca por pontuação obrigatória. A oração adverbial, né, na sua posição de origem, no final, aí a vírgula é facultativa, enfim. Mas vocês viram que pontuação é análise sintática pura. É análise sintática pura, tá? Então, assim, ó, de novo, volto naquela dica, tá? Pontuação, para a gente estar craque, enxergar o porquê daquelas vias, o porquê dos travessões, o porquê dos parênteses, eu tenho que lembrar a parte de análise sintática, tá? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, tudo aquilo ali, e a parte de orações. Isso aí tem que estar em dia, porque daí a gente consegue enxergar muito melhor o porquê dos sinais de pontuação ali. Só que, claro, como tudo na língua portuguesa, a gente tem uma ou outra coisinha que está, de vez em quando, meio fora e que eles acabam encaixando, tá? Tem uma regra de pontuação que diz assim, ó, se eu tiver uma expressão explicativa, exemplificativa, retificadora, alguns chamam de retificativa também, não está errado, ou ratificadora, re ou ra, tá? Ratificadora. Vou dar um exemplo melhor disso. Vamos lá. Expressões como isto é, ou seja, ou melhor, por conseguinte, por exemplo. Essas são, assim, ó, por exemplo, ou seja, isto é, ou melhor. Acho que essas quatro são as mais importantes que vocês precisam lembrar, tá? Essas expressões têm que vir isoladas por vírgula. Por quê? Por que são essas expressões? Eu digo assim, tá? Porque Deus quis assim. Porque tem uma regra, pessoal, que diz que essas expressões exemplificativas, né, especificativas, ratificadoras ou retificadoras, elas têm que vir marcadas por pontuação. Só que normalmente são essas, tá? Isto é um exemplo clássico, ou seja, o ou melhor. O ou melhor é uma que faz uma correção, né? Tá? O ou seja é uma que faz uma confirmação, por exemplo, né? Então ela é ratificadora e não retificadora. O ou melhor é retificadora. Mas eles não perguntam assim, tá, gente? Essa é a parte boa. Eles não perguntam, o ou seja está virgulado por ser uma expressão retificadora ou ratificadora. Ainda bem que eles não perguntam, tá? Mas eles poderiam, que nem aqui, eles poderiam colocar daqui a pouco ou seja sem vírgulas. E a gente precisa lembrar que essas expressões são obrigatoriamente marcadas por vírgula, tá? Então, ali tá certinho. Claro que se ele tivesse iniciando um período, né, aí seria uma vírgula só, né? Ou seja, vírgula, tarará, tarará, tarará. Como ali ele aparece no meio, eu vou ter uma vírgula antes e uma vírgula depois do ou seja, tá? Mas tá certinho, certinho, certinho. Tá? Vamos ver por que as demais estão incorretas, né? A letra C diz assim, esportes, se forem realizados dentro do contexto, ele colocou uma vírgula, aqui tá legal, se forem realizados dentro do contexto da prática esportiva, esqueceu de colocar a outra vírgula aqui, tá? Né? Então, cai fora, né?
Muito bem. Letra D, esportes, já não tem pontuação aqui, já cai fora, tá? E esportes também não tem pontuação aqui, já cai fora, né, gente? Tá? Muito bem. Portanto, a alternativa correta é letra B, de Brasil, de novo, tá? Depois, se vocês quiserem, deem uma lidinha aqui, ó, tá? Nesses resuminhos aqui, tá, gente? Que é bem legal, bem importante, né? Pontuação, nossa, tá? E olha só, eu deixei para vocês nos dois, tanto no período simples quanto no período composto, né? Tá? Então, isso aqui é um pouquinho de decoreba também, né, gente? Mas é aquilo que eu falei para vocês: quanto mais análise sintática vocês souberem, melhor será a parte de pontuação, tá? Vamos lá, questão de número 27, tá? Vamos lá, em relação ao textinho aqui. Analise as afirmativas abaixo em relação ao vocábulo ela, da linha 12 do texto. Então, vamos pegar já de cara aqui, ó. Aqui o nosso ela. Então, ela afirmou que pretende seguir o conselho dos amigos de não sair às ruas, tá? Então, essa frasezinha aqui. Vamos lá, tá? Ó, na análise sintática, ela é classificada. Ah, não, ele está falando do pronome, né? Tá? É classificado como complemento nominal do verbo afirmar. Mas como? Como é que é? Então, o ela, da linha 12, é classificado como complemento nominal do verbo afirmar. Vamos lá. Ela afirmou que, gente, essa afirmação é pesada, né? Mas tudo bem, vamos lá. Claro, ela é pesada para nós que estamos estudando, né? Quem é que afirmou? Ela. Quem é que afirmou? Ela. Quem é que afirmou? Ela. Se ela que afirmou, é porque ela é o nosso sujeito, né? É o nosso sujeito, não é complemento nominal coisa alguma, tá? Vamos colocar aqui, ó, é o sujeito, tá? Então, cai fora o número 1, né? Depois, o que nós temos aqui? Como elemento de coesão, retoma Marileia Souza. Ah, agora já está melhorando. Vamos lá. Tá? Lembra, o que é um elemento de coesão, tá, gente? Elemento de coesão a gente falou em uma outra questão, tá? Elemento de coesão são as amarras textuais. São palavras que eu utilizo justamente para, né, fazer uma amarra do meu texto, ligar uma parte a outra parte do meu texto, tá? Vamos ver se, de fato, esse ela está retomando Marileia é o nome dela, né? Vamos ver aqui. A onda de violência no Espírito Santo, após a falta de policiamento, alterou a rotina de moradores das cidades do estado, que relatam episódios de roubos e assaltos. Ao menos parte do comércio fechou. Pacientes desmarcaram consultas médicas com receio de saírem às ruas. Uma academia de Vitória enviou mensagens na madrugada e frequentadores avisando que não funcionaria na segunda-feira, dia 6, por causa do aumento da violência. A dona de casa, Marileia Souza, ó, tá aqui a nossa Marileia, moradora de Serra, na Grande Vitória, a maior cidade do estado, com cerca de 500 mil habitantes, afirmou ter recebido ligações de amigos sugerindo que não saísse de casa pela falta do policiamento. Só de chegar na porta, ó, aspas aqui para ela que está falando, né? Só de chegar na porta já dá para perceber que há problemas, que a cidade está parada. É complicado. Com os guardas nas ruas, a situação já é difícil. Imagina sem, disse Marileia. Ela afirmou que pretende sair, que seguir o conselho, pretende seguir o conselho dos amigos e não sair às ruas. Muito bem. Ela quem? Ela, a Marileia, né, gente? Então, de fato, esse ela aqui está retomando a nossa Marileia. Então, vamos lá, deixa eu só diminuir aqui. Muito bem. Então, como elemento de coesão, retoma Marileia Souza, perfeito. É isso aí. E na análise morfológica, ela é classificada como pronome pessoal do caso reto. Muito bem, gente, olha só. Lembra, né? O que é análise morfológica? Morfológica é a classe gramatical. É a classe de palavra. Classe de palavras. Então, lembra, uma coisa é análise morfológica, tá, gente? Outra coisa é análise sintática. Eu vou dar um exemplo prático disso aqui para vocês, tá? Para ficar melhor. Vou até apagar aqui. Pode, se vocês já anotaram, pode deixar, não tem problema, tá? Só vou apagar aqui para ficar um pouquinho melhor. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha que legal. Deixa eu usar isso aqui, acho que vai facilitar. Deixa eu ver. Vamos colocar assim, ó. Ela, ah, ela, ela está linda.
Muito bem. Vamos pegar essa aqui. Deixa eu pegar primeiro um vermelhinho. Olha só, o que nós vamos fazer, tá? No vermelhinho aqui, ó, o vermelhinho eu vou fazer uma análise morfológica, tá? Morfológica, deixa eu tirar aquele pinguinho ali, ficou... Ó, uma análise morfológica dessa estrutura, tá? O que é uma análise morfológica? O que eu vou analisar aqui são as classes gramaticais das palavras, tá? Então, vamos lá, olha só, eu não vou pensar dentro do contexto, assim, tá? Eu até posso pensar no emprego morfológico da palavra, sem problema, tá, gente? Mas eu vou pensar naqueles elementos de maneiras isoladas, tá? Então, o ela, o que é o ela? Ah, o ela é aquela palavrinha que vem acompanhando um nome ou no lugar de um nome. No caso, esse aqui vem no lugar de um nome, por isso que ele é chamado de pronome. Pronome. Aqui são os chamados pronomes pessoais, no caso, reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? O está, o que é o está? O está é um verbo no presente do indicativo. Verbo no presente do indicativo. Palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E o que é o linda? O linda é um adjetivo. Adjetivo. Palavra que indica uma característica, né? Característica e que sempre concorda com o pronome ou com o substantivo. Aqui, no caso, está concordando com o pronome ela. Se ao invés de ela eu tivesse ele, seria ele está lindo. Se ao invés de ele eu tivesse elas, seria elas estão lindas. Se ao invés de elas nós tivéssemos eles estão lindos. E assim vai, tá? Então, isso aqui que eu fiz é uma análise morfológica, tá? Agora, aqui embaixo, eu vou colocar uma análise sintática, tá? Vamos colocar aqui uma análise sintática. Ó, a análise sintática, qual é a diferença? Primeiro, que a análise sintática, ela só surge a partir do momento que eu estou diante de uma oração. A análise morfológica eu posso fazer sempre, tá? A análise morfológica eu posso fazer sempre. Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó, fogo, ó, aqui eu posso fazer uma análise morfológica. O que eu tenho morfologicamente? Eu tenho um substantivo, que é o substantivo fogo, com ponto de exclamação. Morfologicamente falando, eu tenho isso. Ah, faz uma análise sintática para mim de fogo. Não pode, não existe análise sintática aqui, ó, gente. Como é que eu vou fazer análise sintática de fogo? Para eu fazer análise sintática, eu preciso ter uma oração. E para eu ter uma oração, eu preciso de uma coisa chamada verbo. Se eu não tenho verbo, eu não tenho oração. Ou seja, em fogo eu não posso fazer análise sintática. Eu só posso fazer análise morfológica, tá? Agora, vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Ufa. Ufa. Ah, vou até colocar um ponto de exclamação de novo. Ah, faça uma análise sintática de ufa. Não tem como. Não tem como, tá? Por quê? Porque ufa não é oração. Ah, mas indica um sentimento, um alívio. Sim, mas isso é uma classe gramatical que nós chamamos de interjeição. Ah, então análise morfológica eu posso, né, Dani? Morfológica, sim. Sintática, não. Não existe análise sintática se eu não estiver diante de oração ou orações, tá? No mínimo, eu preciso de uma oração. Como eu tenho ela está linda, opa, ela está linda tem um verbo, então eu posso sim fazer uma análise sintática, tá? E qual é a diferença da análise sintática? É que agora eu começo a analisar não só a palavra, mas as palavras, às vezes um grupo de palavras também, dentro da minha oração, e o papel que aquela palavra ou aquelas palavras desempenham em relação ao meu verbo. Porque o verbo que é o elemento nuclear da oração, sempre, sempre, sempre. Então, quando eu tenho assim, ó, quem pratica a ação do verbo, nós chamamos de sujeito, né? O elemento que complementa o sentido do verbo sem preposição é o objeto direto. O elemento que complementa o sentido do verbo com preposição obrigatória, o objeto indireto, e assim vai. Aí a gente está fazendo uma análise sintática. Essa que é a diferença. Então, sintaticamente falando, o ela é quem pratica a ação do verbo ou ser sobre o qual se está falando alguma coisa. A isso nós damos o nome de sujeito. Então, está aqui o meu sujeito. O estar segue sendo um verbo, tá, gente? Só que a diferença é que na análise sintática, o que importa para a gente em relação ao verbo é se um verbo ele é um verbo de ação, tá? Se ele é o chamado verbo nocional, né? Ou relacional. Relacional. O que é o relacional? É o famoso verbo de ligação.
Em outras palavras, o que importa para a gente na sintaxe, tá? É a transitividade do verbo, tá? Então, se o meu verbo ele é um verbo transitivo, se ele é um verbo intransitivo, tá? Se ele é um verbo de ligação, por exemplo, tá? E aí, lembrando que se ele for transitivo, deixa eu melhorar esse S aqui, ele pode ser transitivo direto, indireto, direto e indireto. Então, na análise sintática, o que importa para a gente é a transitividade do verbo, tá? No caso aqui, ele não é verbo transitivo, ele é um verbo de ligação, né? E ele é até um verbo de ligação, porque depois, aqui, ó, nós temos uma palavra que indica uma característica do meu sujeito. Essa palavra que indica uma característica do meu sujeito e é ligado ao meu sujeito por meio de um verbo de ligação, na análise sintática, a gente chama de predicativo. Predicativo, tá? Então, olha só. Num primeiro momento, eu fiz uma análise morfológica. Pronome, verbo no presente indicativo e um adjetivo. Depois eu fiz uma análise sintática. Sujeito, verbo de ligação e um predicativo. Qual é a análise que ele está pedindo? É a análise morfológica. Então, é a classe gramatical da palavra, né? Se é análise morfológica, o ela, tá, gente? É um pronome pessoal, do caso reto, tá? Então, aqui, a A3 está certinha, que vai nos dar como alternativa correta, de fato, a letra C, de Canadá. Tá ali, tá? Então, só tomem cuidado com uma coisa, tá? Eu acho que essa questão, do jeito que ela tá aqui, ela ficou bem tranquila, né? Acredito eu que bem simples. Mas tomem cuidado, porque tem gente assim, o ela, né, Dani, é sempre pronome pessoal reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Não, toma cuidado. Vamos lá. 90, tá, não vou falar tão alto assim, tá? Mas em 80% dos casos é pronome pessoal do caso reto, tá? Mas, vamos lá. Se eu tivesse isso aqui, ó. Dei a ela um presente. E eu já desloquei os objetos justamente para sacanear, tá? Mas, enfim. Poderia ser dei um presente a ela, Dani? Claro que poderia. Só que daí seria muito natural. E eu não quero coisa natural. Eu quero coisa fora do normal, justamente para encher a paciência de vocês, tá? Então, olha só. Dei a ela um presente. Olha a maldade. Imagina se eles colocassem assim, ó. O ela, da linha 12 do texto. É um exemplo de pronome pessoal do caso reto. Bah, gente, isso aqui, ó, uma galera, pode ter certeza, uma galera se atira para dizer. Por quê? Porque decorou, né? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. É pronome pessoal do caso reto, porque ela é uma variação do ele, então é reto, legal, um abraço. Aí depois vem o gabarito, putz, errei a questão. Mas como assim? Vou entrar com recurso? Estão dizendo que o ela não é pronome pessoal reto. Pois é, porque aqui não é. Aqui não é, tá? O que que ele é aqui, gente? Olha só, vamos lá. Primeiro, como é que eu sei que esse ela aqui não é um pronome pessoal do caso reto? Porque antes tem preposição. Se aparecer uma preposição antes de ele e ela, ele não será pronome pessoal do caso reto. Porque pronome pessoal do caso reto, em hipótese alguma, terá preposição. Tá? Então, esse ela aqui, gente, não é pronome pessoal do caso reto. O que que ele é, então, Dani? Coloca aí para mim. Ele é um pronome oblíquo tônico. Tá? Pronome oblíquo tônico. Tá, gente? Toma cuidado, não é pronome oblíquo-átono, tá? Ele não tá lá no grupinho do me, te, se, nos, você, o, alhe. Não é esse, tá? Não é esse. Ele é um pronome oblíquo tônico. Ele tá no mesmo grupinho do mim, comigo, tá? No mesmo grupinho ali, tá? Tranquilo? Tá? Então tomem cuidado. Ele é um pronome oblíquo tônico. Tônico, tá? Então, sacanagem bem legal, tá? Bem legal é boa, né? Tá? Óbvio que não, né? Ah, não é legal, mas enfim, tá? Que pode aparecer na prova de vocês. Então não caiam nessa, assim, de que eu acho que a pegadinha é justamente essa, tá? É ele colocar o ela e dizer que é um pronome pessoal do caso reto. Por quê? Porque daí o cara se atira. O cara se atira, nem analisa contexto. Tem que analisar o contexto, tá? Lembra que pronome pessoal do caso reto, em hipótese alguma, tem preposição. Tá bom, gente? Vamos lá, tirei um printzinho aí, eu vou tomar o meu chazinho.
que agora já esfriou, o chá quente virou chá gelado, mas enfim, vamos lá, olha só. Tá? Questão de número 28, mais uma questãozinha de pontuação, né, gente? Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, em relação ao texto, né? Deixa eu ver se está certinho aqui, ali. Da linha 7, é para tá. Aham, tá, esse mesmo. Tá, vamos lá. Eu só vou ter que dar um zoom quando eu subir ali no texto, porque senão vai ficar bem complicadinho, tá? Sobre os sinais de pontuação do texto, considere as afirmativas abaixo, tá? E aí ele pede quais estão corretas, né? Então, vamos lá. A segunda vírgula na linha 7 poderia ser retirada sem prejuízo às normas de pontuação vigentes, tá? Então, vamos entender isso, tá? Olha só. O que acontece, tá, gente? Se eu tirar o sinal e mudar o sentido ou não, isso aí aqui não está sendo debatido, tá? O que está sendo debatido é se eu tirar aquele sinal de pontuação, no caso ali aquela vírgula, se sobraria alguma coisa existente em língua portuguesa, tá? Então, o sentido aqui a gente não precisa se preocupar, porque ele está falando de normas. Eu só quero saber, eu poderia tirar em relação às normas. Então, tá. Então, é a segunda vírgula da linha 7, né? Segunda vírgula da linha 7. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. A segunda vírgula da linha 7. Tá, muito bem. Olha só, diz assim, ó, a dona de casa, Marilé de Souza, vírgula, tá aqui a nossa primeira vírgula, né? Moradora de Serra, vírgula, na Grande Vitória. Olha só, tá? Então, ele quer tirar essa vírgula aqui, né? Tá? E aí ele diz que eu poderia tirar e que eu respeitaria as normas. Aí tu vai dizer, pô, Dani, mas olha só, no primeiro caso, quando eu digo assim, a dona de casa, Marileia Souza, moradora de Serra, onde é que ela mora? Em Serra, né? É o nome da cidade. Onde é que é a Serra? É na Grande Vitória, tá? Que ele explica depois, porque aquilo ali é um aposto que vem, o depois ali na Grande Vitória, né? É um aposto explicativo, tá explicando para mim o que seria essa cidade, né? A cidade de Serra, onde que ela fica? Fica na Grande Vitória, tá? Na verdade, ele seria uma adjunta adverbial, né? Tá? Mas, enfim, o morador de serra, no caso, que seria o nosso aposto, tá? Mas olha só que interessante, gente. Quando eu tiro a vírgula, eu estou dizendo que a dona de casa, Marilé de Souza, ela é moradora de onde? Ela é moradora de Serra, na Grande Vitória. Ou seja, como se isso aqui fosse o nome do lugar. Poderia? Poderia, tá? Então, a dona de casa, Marilé de Souza, moradora de Serra, na Grande Vitória, a maior cidade do estado, com certeza. Beleza, eu mudei o nome da cidade. Dani, mas muda o sentido. Tá, mas vamos de novo? Ele está preocupado com o sentido? Não. Se ele falasse assim, ó, se o enunciado, por isso que a gente tem que cuidar muito do enunciado da questão. Isso aqui é muita sacanagem, né, gente? Tá? Se ele falasse assim, ó, a segunda vírgula, linha 7, poderia ser retirada sem prejuízo às normas e ao sentido do texto. Aí isso aqui seria errado. Aí isso aqui seria errado, tá? Mas, enfim, tá? Essa questão aqui, eles deram isso aqui como errado, tá? Essa é uma análise minha, do prof. Eu entraria com um recurso fácil nisso aqui, tá? Porque, de novo, tá, gente? Olha só, vamos lá. Se eu não me engano, aqui eles deram como errado, né? Eu não me lembro agora se é essa aqui. Essa aqui, sim, tá? Eles dão como gabarito apenas 2 e 3, tá, gente? Eu entraria com o recurso certo. Por quê? Porque isso aqui, ó, aliás, eu fiz um videozinho essa semana para o pessoal que tinha feito uma prova da Legale, que era assim, ó, como é que eles colocaram? Eles pediram assim, a oração destacada, eles pediram o que era a oração destacada, tá? O que era a oração destacada. E a resposta era até uma oração predicativa. Tá? E tu via assim, ó, gente, tinha uma oração principal e uma oração subordinada substantiva predicativa. Tá? De fato, era isso. Mas, tá? Eles não destacaram só a oração predicativa, eles destacaram o período inteiro. O período inteiro, estava tudo destacado. E aí, óbvio, né? Eu fiz esse comentário, até coloquei no YouTube, mandei para os alunos tudo, eu disse, pessoal, olha só, para mim essa questão dá problema. Né? Mas dá para ver o que eles querem. Cara, desculpa, eu vou ser bem forte no que eu vou falar. Dane-se, dane-se.
O aluno que estuda, o aluno que está bem preparado, ele leva em consideração exatamente o que está ali. Então, ele quer a oração destacada. Só que o cara destaca 2 orações no período inteiro, aí tu não pode dizer que tudo aquilo ali seria uma oração predicativa, só a segunda parte, só essa aqui, ó. E aí eu mostrei justamente isso para eles e sugeri que eles entrassem com recurso, né? Foi agora, essa semana aí, né? Acho que o prazo era até dia 25, se eu não me engano, tá? Então a gente está esperando aí, vamos ver o que a banca vai falar. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Olha só, tá? Eu entendo o gabarito, óbvio que eu entendo, sem problema algum, mas, de novo, o aluno não tem nada que ver com a situação, tá? E por isso que eu gosto de colocar, tem gente que me pergunta, mas, professor, por que tu não tira essas questões? Porque eu gosto de mostrar isso para os alunos também. Eu acho que o cara tem que saber como lidar diante dessas situações, né? Então, assim, eu entendo o gabarito, mas, gente, faltou uma palavrinha aqui importantíssima, né? Tá? Porque quando ele diz, ó, poderia ser retirado sem prejuízo às normas, cara, quando eu tiro aquela segunda vírgula, eu sigo respeitando as normas de pontuação vigente, só que muda o sentido. Mas, enfim, tá? Depois, não estou aqui para concordar sempre com a banca, né? A gente não tem. Pelo contrário, né, gente? Quando a gente pode discordar e a gente vê que daqui a pouco sairia prejudicado, alguma coisa, não tem mais aqui discordar, Deus o livre. Tá? Então, tomem cuidado. Depois, na linha 17, nós temos assim, né, tá? E eu até coloquei ali que mudaria, né, deixaria de ser o oposto, passaria a adjunto adverbial e tal, né? Mas, enfim, tá? Até coloquei ali, ó, pra gente ir um pouquinho além do sentido e significado, coloquei o exemplo do Machadão e tal, tá, gente? Mas tomem cuidado, tá? Por favor. Na linha 17, a vírgula depois do vocábulo hoje poderia ser retirada sem prejuízo às normas de pontuação vigente, por se tratar de um adjunto adverbial de pequena extensão. Beleza, aí aqui tudo bem, aqui ele foi na regra, certinho, o hoje ele é um adjunto adverbial de pequena extensão, então a gente sabe que a vírgula tem caráter facultativo, né? Facultativo, e não obrigatório, tá? Certinho, aqui não tem choro, né? Depois, nós temos, né, a última que diz assim, ó, as vírgulas antes e depois da expressão nos últimos dias, linha 30, poderiam ser substituídas por travessão duplo, né, travessão duplo é travessão antes, travessão depois, né, gente? Sem prejuízo às normas de pontuação vigentes. Se tiver isolado por vírgulas, de fato, pode, né? Só vamos lá, dar aquela conferidinha, né, pessoal? Tá ali, ó, afirmou que a cidade teve, vírgula, nos últimos dias, vírgula, beleza, pode substituir por travessões duplas. Aliás, a gente já tinha falado disso numa outra questão aí, né, numa questão prévia, então tá certinho, tá? Então, a 2 está certinha, a 3 está certinha, e no meu modo de vista, a 1 também estaria. Só que, qual é a parte boa? A parte boa é que não tinha, né, entre ali as formas de gabarito, não tinha 1, 2 e 3, tá? Então, né, não teria, digamos assim, a banca daqui a pouco ia dizer assim, tá, beleza, a gente rateou e tal, mas não tinha nenhuma alternativa com 2 e 3, então só poderia ser 2 e 3. Tá, beleza. Mas se tivesse o choro, né, o choro não, né, o argumento ia correr livre, né, pessoal? Óbvio, tá? Muito bem. Questão de número 29. Quando tem questão de pontuação, a gente leva mais tempo, né? Quando tem questão de pontuação, a gente leva mais tempo, né? Ó, a Marlene chamou. Fala, Marlene. Não, essa aí é. Desculpa. Essa aí foi a questão aquela que eu te falei do adjunto adverbial. Entrei nos comentários da questão e aí tinha uma daquelas que falava até 2 palavras, entendeu? Que eu não Perfeito. Só para comentar. Tá, perfeito, show de bola. E aí, tu entendeu ali o do hoje, né, Marlene? Porque que o hoje eu posso tirar, né? Sim, eu entendi. Muito bom. Mas aí, só para te comentar que essa aí que eu tinha visto, esse comentário do adjunto adverbial e tal, né? Perfeito, show de bola. Obrigatório. Sim, que é uma coisa que normalmente as pessoas não trabalham, né? Mas que bom. É uma coisa diferente, né? Então não estou habituada. Mas Sim. valeu, isso aí. Show de bola, que bom. Fico feliz e isso aí vai ver. Aí aparecendo depois para a gente, pelo menos a gente está com a consciência tranquila e a gente sabe responder, né, Marlene? É isso aí. Show de bola, muito bom. Vamos lá. Depois, olha só, questãozinha de número 29, mais uma questãozinha aqui de pontuação, né, gente? Então vamos lá, olha só.
As vírgulas antes e depois de praticamos o sedentarismo com naturalidade, linha 11, marcam a intercalação de um adjunto adverbial na frase, tá? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a linha 11. Tá? Só que esse aqui é do texto de baixo, se não me engano, né? Espera aí. Cadê o meu textinho? Aí eu vou matar o meu editor. Cadê o meu texto, meu editor? Deixa eu ver esse aqui. Eu acho que esse aqui não saiu o textinho, será? Espera aí. Eu vou ter que contratar outro editor. Eu vou matar o meu editor aqui. O editor não sou eu mesmo, tá, gente? Não sou. O meu editor é a minha outra parte da maçã ali, que é o meu irmão querido. Depois eu vou puxar as orelhas dele. Cadê? Pois é, esse aqui não saiu, que estranho. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver só uma coisa. Não, qualquer coisa a gente faz isso aqui depois, tá? Eu vou deixar de canto isso aqui pra gente não perder tempo, tá? Deixar isso aqui de canto. Na hora de formatar deve ter se perdido o texto ali. Depois eu faço isso aqui com vocês. Tá? Vamos pular um pouquinho aqui para a questão de número 30, a questãozinha de concordância verbal, tá, gente? Aí depois, qualquer coisa também, gente, eu gravo, até para deixar anotado aqui, tá? Eu gravo e coloco para vocês depois na plataforma ali como conteúdo extra, tá? Só deixa eu anotar aqui a questão de número 29, né? Tá? Daí eu faço uma questãozinha, gravo para vocês e coloco ali. Não deixar nenhuma aqui passar. Questão de número 30, tá? Ó, leia as seguintes passagens e atente para a concordância verbal, tá? Bom, então vamos lá, né, gente? Lembrando, concordância verbal, regra geral, o verbo, ele concorda com o quê? Vamos colocar aqui, ó. A gente já falou disso, mas vamos lá, tá? Vai aparecendo, a gente vai retomando. Só pegar um laranjinha aqui, ó, tá? O verbo ele concorda com uma coisa chamada núcleo do sujeito. Ele não concorda com o sujeito, ele concorda com o núcleo, que é a palavra mais importante dentro do nosso sujeito, que é normalmente um substantivo ou um termo substantivado, né? E que não pode, em hipótese alguma, ser introduzido por uma preposição. Lembrando que dentro do sujeito pode sim haver preposição, tá? O que não pode é o núcleo ser preposicionado. Então, um sujeito, ele nunca vai começar pela preposição. Nunca, 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 tá? Então, vamos lá, tá? O que nós temos ali? Então, na pré-história, não haviam seres humanos sedentários, visto que a busca por locais adequados, a subsistência era constante. Faltou só um pontinho ali. Tá? Vamos lá. Então, já vamos analisar de cara essa aqui, né? Tá? Porque ele quer as corretas, né? É isso? É, corretas. Então, vamos lá, gente. Olha só, tá? Diz assim, então, ó, na pré-história não haviam. Pode destacar, sublinhar, pintar aí para mim o verbo haver, né? Mas, Dani, se eu perguntasse assim, ó, que é que havia? A resposta seria seres humanos. Então, seres humanos sedentários seriam o meu sujeito, o núcleo seria seres, portanto, no plural tinha que ser haviam mesmo. Não, gente, não é haviam, é havia. Por quê? Porque o verbo haver, com o sentido de existir, ele não tem sujeito, tá? Ele está lá naquele rol dos chamados verbos impessoais, que terão um sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, tá? Que é o verbo haver, com o sentido de existir, o verbo ser relacionado a data, hora ou distância, os verbos que indicam fenômenos da natureza no sentido denotativo, chover, nevar, trovejar, etc. E esses caras não têm sujeito, tá, pessoal? E o verbo fazer relacionado a tempo, né? É outro bem importante, né? Não tem sujeito, tá? Então toma cuidado, aqui é singular, tá? É singular. Muito bem. Depois, a número 2, nós temos assim, ó, cada vez mais existe, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, indivíduos. Legal, olha só, vamos lá. Esquece essa partezinha.
que está entre as vírgulas, porque aquilo que vem entre vírgulas, a gente sabe que nada tem a ver com o sujeito, né? Vai ser um adjunto adverbial, vai ser um aposto, né? Vai ser um comentário, então a gente esquece, para fins de concordância. Então, onde é que está o meu verbo? É o existe. Está aqui o verbo. Então, eu vou fazer a perguntinha para o verbo. Que é que existe? Ou, se quiser colocar cada vez mais, para ficar bonitinho também, que é que existe cada vez mais? Resposta: indivíduos. Opa! Então, indivíduos que respondem a perguntinha quem é que é mais verbo ou quem é que é mais verbo, porque lembra que na identificação do sujeito, a gente faz essa perguntinha clássica aqui, ó. Quem é que mais o verbo? Como o sujeito não é sempre uma pessoa, eu posso, ao invés de perguntar quem, eu posso perguntar que, né? Então, né, o gatinho fugiu. Quem é que fugiu? O gatinho, sujeito da oração, né? Então, o livro foi escrito. Quem é que foi escrito? O livro. O livro é o sujeito da oração, tá? Então, ó, que é que existe? Indivíduos. Opa! Mas se a minha resposta aqui é indivíduos, que é o meu sujeito, indivíduos, tá? Está no singular ou está no plural? Está no plural, né? Então, vamos lá. Se está no plural, deveria ser cada vez mais existem. Existem indivíduos que, devido à rotina excessivamente atribulada, não podem dedicar tempo, tá, à prática de esportes. Fora que aqui tem um acento, tá, que está errado também, né? Tá? Isso aqui seria uma crase, né? Não um azinho com acento agudo ali, né? Ah, né? Não é isso, né? Tempo, prática de esportes. Não, não é isso, né? É um azinho craseado, tá, gente? Não sei se isso aqui foi intencional ou não, tá? Mas, enfim, tá? É cada vez mais existem. Tomem cuidado, tá? Porque o que que eles fazem? Eles colocam um elemento intercalado ali no meio, afastando um pouquinho o sujeito do verbo, porque eles já inverteram, né? Porque o normal é sujeito, verbo e complementos. Eles já colocaram primeiro o verbo e depois o sujeito, o que já é uma troca que já tira, digamos assim, a naturalidade da nossa língua, porque o normal é sujeito, verbo e complementos. Aí eles fizeram isso, já fizeram a troca, que já é uma coisinha legal e interessante. Para melhorar ainda a situação, eles colocam um elemento intercalado, para afastar bem o verbo do sujeito. Aí sim, aí as pessoas se perdem, tá, gente? Então, tomem cuidado, tá? Sempre façam isso. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, não adianta eu querer fazer uma questão de concordância verbal sem querer achar o sujeito da oração. Não tem como. Diz, eu vou pelo ouvido. Não vai pelo ouvido. Não vai pelo ouvido, que às vezes o ouvido condena também. Porque o ouvido está acostumado com o linguajar do dia a dia, com a norma, né, não a norma padrão da língua portuguesa, tá? Mas com a nossa gramática natural, a gramática do dia a dia. E não há erro em fazer isso, tá, gente? Porque, de novo, no dia a dia, pelo contrário, eu critico o cara que queira sair falando o português ali, 100% norma culta no dia a dia. Pô, tu vai ser o chato, mas bota chato, né? Imagina o cara sair usando mesóclise numa mesa de bar, né? Imagina, pelo amor de Deus, tá? Não tem porquê. Mas, né, gente, nós que estamos nos preparando para concurso, a gente tem que saber fazer essa diferenciação. Não, beleza. Eu tô na rua, uma pessoa chegou e falou, eu tenho um colega, eu não vou dar nomes, tá? Claro que ele não é da área de língua portuguesa, evidente, né? Mas eu tenho um colega que ele tem um problema de concordância verbal, principalmente quando a gente coloca um pronome na frente. Vou dar um exemplo, aquela coisa do para mim, sabe? Para mim fazer, para mim dançar, para mim não sei o quê. E a gente sabe que o mim não conjuga verbo, que conjuga verbo é o pronome pessoal do caso reto, tá? Não o pronome oblíquo tônico. E eu já dei uns toques para ele, eu digo, meu velho, olha só, é assim, mas eu falo toda a educação no mundo. Por quê? Porque ele é meu colega, ele exerce uma posição num determinado lugar, que é uma posição, né, digamos assim, que daqui a pouco ele vai ter que conversar com pais, com responsáveis, com não sei o que, para alunos. Então, eu já dei uns toques para ele, eu digo, cara, cuida, porque não é por mim. Eu digo, quando ele fala, eu entendo perfeitamente o que ele quer falar. E eu sei que daqui a pouco é um vício que ele tem, né, um vício linguístico que ele tenha trazido aí de algum, sei lá, da criação, ou alguma coisa assim. Só que eu sei que daqui a pouco, ele falando com o responsável por algum aluno, o responsável já vai olhar com um certo preconceito linguístico, né? Então, por quê? Pela posição que ele ocupa, o cargo que ele ocupa, o lugar onde ele está. Então, nesses casos, agora, se eu tivesse com ele numa mesa de bar e ele falasse, beleza,
Fingir que eu sei que não pode. Legal, é a gramática que diz isso, não eu, tô nem aí. Dia a dia é outra coisa, tá? Então a gente tem que saber lidar bem com essa situação, né, gente, tá? Quando que vão exigir, né, a norma padrão da língua pra gente, tá? Então, por eliminação aqui, só pode ser a última, né? Senão não vai ter correto. Vamos ver aqui. Felizmente, podemos perceber que há hoje, olha que coisa linda, né? Que há hoje, em âmbito global, uma maior conscientização a respeito da importância dos exercícios físicos para a saúde. Só faltou o ponto final aqui, né? Tá? Das afirmações acima, quais estão corretas? Deixa eu só ver de novo, eu estou sempre querendo catar erro, né? Podemos, quem é que pode? Nós podemos perceber que beleza, é isso aí, tá? Que e detalhe que aqui ele ainda colocou uma maior conscientização, tudo no singular, o cara nem ficaria na dúvida, né? Tá? Se ele colocasse ali, né? Vamos imaginar, ficaria horrível, mas se ele colocasse assim, maiores conscientizações a respeito da importância dos exercícios, de repente algumas pessoas poderiam pensar que o A ali estaria errado, né? Por quê? Porque ele está concordando com alguma coisa que está no plural, daí. Não, verbo haver, no sentido de existir, é sempre singular, porque não tem sujeito, né? Então, de fato, tá, pessoal? Aqui só pode ser a letra C de Colorado, infelizmente não será campeão da Sul-Americana, tá? Vamos mudar isso, letra C de coração. Letra C de coração. Muito bem, aqui tem alguns comentários para vocês também, dessa questãozinha. Vamos lá, depois questão de número 31, acho que agora sim, linha 17, vamos lá, aqui na frente, muito bem. Ó, hoje não tem nada, isso aí, tá, eu vou até dar um zoom aqui, acho que agora fica melhor, né? E aí ele fala do vocábulo tem dentro do contexto que se encontra sintaticamente a um. Olha que legal, olha como as coisas vão se encontrando, né? Tudo bem que são questões de provas distintas, né, pessoal? De provas diferentes, mas olha como é legal a gente fazer resolução de questões, porque vocês vão vendo que as coisas vão se repetindo. Vocês viram que numa lá, naquela do pronome, eu resgatei um pouquinho a análise morfológica e a análise sintática, né? Agora, ele está trazendo aqui o verbo, e ele está falando sintaticamente, ó. Tanto é que eu disse para vocês, quando a gente faz uma análise sintática do verbo, o que é importante para a gente? O tipo de transitividade do verbo, até porque a predicação verbal, ela tem a ver justamente com a transitividade. Então, se o meu verbo, ele vai nos trazer, por exemplo, um predicado nominal, um predicado verbal, verbo nominal, que não é uma coisa que a La Salle costuma cobrar, ainda bem, tá? Ela gosta mais dessa partezinha aqui, direto da transitividade do verbo. Então, vamos lá, olha só, ele diz assim, ó, sintaticamente é um. Ó, lá vai o prof chato, tá? Eu sou muito chato nessas coisas, mas tudo bem. Como eu trabalho com isso aqui diariamente, né? Ó, então, dentro do contexto que se encontra, sintaticamente, aí eu colocaria uma vírgula depois do sintaticamente, não precisaria, não seria obrigatória, tá? Mas isso aqui eu tiraria, tá? Esses 2 pontos. Eu não sei, eles têm uma mania de colocar 2 pontos, porque é o final da questão, tá? Enfim, isso aqui quando a gente fala de elaboração de itens, elaboração de provas, como eu trabalho com isso também, né? Ensinando, falando para os profs como é que a gente tem que fazer, isso aqui é uma coisa que me tira... não sei, o pessoal ama colocar 2 pontos aqui, e não tem, porque é como se aquilo que está nas alternativas completasse a frasezinha ali de cima, entendeu? Então, é como se eu estivesse escrevendo, sintaticamente, é um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo indireto, então, é como se eu colocasse aquilo que está nas alternativas aqui, ó, tá? Ou seja, não tem 2 pontos aqui, de forma alguma, né? Mas, enfim, tá? Só uma crítica construtiva aí. Vai que um dia alguém que está lá na banca, lá, descobre isso aqui, olha, o prof deu uma dica, legal, vamos tirar esses 2 pontos. Olha aqui, ó. O vocábulo tem, dentro do contexto, então ele é sintaticamente o quê? Vamos lá. Ele é um verbo intransitivo? Não sei. Para ser um verbo intransitivo, tá? Ele não pode ser um verbo transitivo. Às vezes, que baita explicação, né, Dani? Pois é, olha só, gente, vamos lá. Então, primeiro eu vou trazer o que é o verbo transitivo, que fica mais fácil, né? Lembra que o nosso verbo transitivo, ele pode ser um VTD, verbo transitivo direto, um VTI, um verbo transitivo indireto, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Tá. Só que assim, ó, gente, vamos lá. Eu poderia dizer assim, ó, o que é um verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto
é aquele que tem objeto direto. E não está errado. Eu poderia dizer que VTI é um verbo transitivo indireto, que é aquele que tem objeto indireto, que também não está errado. E eu poderia dizer que um VTDI é aquele que tem os dois, um objeto direto mais um objeto indireto. Não necessariamente nessa ordem, tá? Pode ser primeiro o indireto, depois o direto, não tem problema. Muito bem, tá? Só que olha só, por que isso aqui é importante? Porque vocês estão percebendo que a transitividade tem tudo a ver com a presença ou ausência de objetos. Porque o que é um verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele que não tem objetos, nem direto, nem indireto, tá? Por que eu falo isso, tá, gente? Porque eu sei que quando a gente está estudando, tem gente que diz assim, o que é um verbo intransitivo? Ah, é aquele que tem um sentido completo. Não, tá? Não é assim. Claro que em alguns casos ele vai ter um sentido completo, em outros não, tá? Então, assim, ó, pensa que como é que a gente define transitividade? Porque o que é transitividade? Transitividade é necessidade. Necessidade. É a necessidade que o meu verbo tem de junto a ele aparecer um complemento, tá? E aí esse complemento pode ser um objeto direto, um objeto indireto, ou por que não os dois? Porque se eu dissesse assim, ó, eu comprei, pô, legal, bacana, tudo de bom para ti, né? Comprou o quê? Ah, comprei uma casa. Opa, aí sim. Aí uma casa está complementando o sentido do verbo. Então percebam que o verbo comprar, ele pede um complemento. Ele tem a necessidade de um complemento. A isso nós damos o nome de transitividade. Então ele é um verbo transitivo. Quando esse meu verbo ele é um transitivo, ele necessita de alguma coisa, ele pode necessitar de um objeto direto, de um indireto, ou às vezes fazer uso dos dois, tá? Então percebam como é que a gente vai classificar a transitividade a partir da presença ou ausência de objetos, tá? Então se ele tiver objetos, gente, ele vai ser um verbo transitivo, que daí pode ser direto, indireto ou direto, indireto. Quando ele não tiver objetos, ele é intransitivo. Só toma cuidado, tá? Que junto a isso aí, a gente tem que colocar aqui um pouquinho, né, de fora, mas também com a sua importância, o tal do VL, que é o verbo de ligação, tá? Então, por que que a gente coloca o VL um pouquinho diferente do VI e do VT, tá? Deixa eu voltar a mesma cor, ao mesmo tom de azul ali. Eu acho que era esse aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Isso, esse aqui, tá? Porque esses dois aqui, ó, pessoal, tanto o VI, o verbo intransitivo, quanto o VT, nós chamamos de verbos de ação. Verbos de ação, tá? Então, se perguntarem para vocês um dia, o que é um verbo de ação? É um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, tá? Isso é um verbo de ação, tá? O que é um verbo de ligação? O verbo de ligação não é verbo de ação. Como o próprio nome já diz, ele é de ligação, também chamado de relacional. Relacional, tá? Então, por que eles chamam ele de verbo relacional? Porque ele relaciona, ele liga uma característica ao sujeito ou ao objeto, que nós já vimos, né? Tá? Então, o verbo de ligação, ele não é verbo de ação, tá? O verbo de ligação, é evidente, nada tem a ver com os objetos. Verbo de ligação, nada tem a ver com objetos, tá? Então, o verbo de ligação, como o próprio nome já diz, ele serve como um elo, tá? Como um elo entre o sujeito, né? Verbo de ligação, e a característica daquele sujeito, que a gente chama de predicativo. Ah, tá muito lento aqui meu negócio. Vamos fazer assim, de repente fica melhor. Opa, apertei aqui sem querer. Só um pouquinho, gente. Tá aqui. Ah, nossa, meu predicativo é horrível, horrível. Vamos tentar ajeitar aqui. Peraí. Predicativo. É um predicativo, tá? Tem gente que decora, né? Aquela listinha clássica dos verbos de ligação: ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar, etc. Tá? O S aqui não está sendo, tem que fazer bem mais devagar. Então, ó, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar, o ser e o estar são os clássicos, tá? Então, assim, ó, vamos lá. O verbo ter, ele não está no rol dos verbos de ligação, tá? Então, a gente já poderia arriscar aqui, tá? Bom, se ele está falando da transitividade de um verbo, gente,
de um verbo, ele não vai ser complemento nominal, de forma alguma, de forma alguma. Então, percebam, sem ler, eu já, né, percebo que aqui duas alternativas já caíram fora, sem ler o contexto, né? Agora sim, agora eu vou para o contexto ali, ó, tá? Então, o verbo, o vocábulo tem, percebam que eles não colocam o verbo, né, porque o ter aparece antes aqui, ó, né? Então, é o vocábulo, né? Aqui na frente costuma ter trânsito intenso. Hoje não tem nada, tá? Qual seria a transitividade dele, tá? Então, vamos lá. Ele seria um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo, tá? Vamos lá, gente, olha só. Aqui, que bom que ele não está pedindo, né, os complementos, né, tá? Mas vamos lá. Quem tem alguma coisa, né, tá? Então, ele estava dizendo que, ó, aqui na frente costuma ter trânsito intenso, né, tá? Hoje não tem nada, tá? Mas vamos lá. Eu sei o que eles querem, né? Que é justamente a letra D de Dinamarca, tá? Porque esse ter aqui, gente, tá? Tomem cuidado. Olha só. Se eu tivesse uma frase, eu tenho um cachorro, barbadinha, né? Eu tenho um cachorro. Quem é que tem? Eu, sujeito. Tem o quê? Um cachorro, porque quem tem alguma coisa. É um objeto direto. Muito bem, tá? Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Se eu tivesse assim, ó, nós temos tempo, não é verdade, tá? Mas vamos imaginar, porque o concurseiro está sempre com o tempo ali apertado, né? Porque a gente está sempre estudando mais e mais coisas. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos, tá? Nós temos tempo suficiente para a prova, tá? Quem é que tem? Nós, sujeito, temos o quê? Tempo. Beleza, objeto direto. Então, de fato, o verbo ter, ele é, né, comumente um objeto direto, tá? Mas vamos lá, vamos dificultar um pouquinho essa questão. E se ele perguntasse assim, ó, tá? Qual é a classificação do sujeito naquele caso ali? No hoje não tem nada, porque o nada, de fato, o nada ali é um objeto direto, tá, gente? O nada ali é um objeto direto. Mas olha só, se eles perguntassem assim, qual é a classificação do sujeito ali? Olha que legal, olha que interessante, tá? Eu vou mudar. Se ao invés do tem, eu colocasse o a aqui, ó, do verbo haver. Hoje não há nada. Vocês viram que a gente poderia colocar assim, né? Sem problema algum, né? Por quê? Porque daí esse haver aqui é o mesmo haver no sentido de existir. Olha aqui. É o verbo haver no sentido de existir. Em outras palavras, o verbo ter aqui também está no sentido de existir, tá, gente? Então, não sei se isso passou pela cabeça de vocês, tá? Mas se passou, agora vocês vão entender. Quando o verbo ter, ele está com o mesmo sentido do verbo haver, tá? Ou seja, o sentido de existir, aqui a gente tem um verbo impessoal, ou seja, nós não temos sujeito ali. O que a gente tem, de fato, é um objeto direto. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito, mas ele tem objeto direto, tá? Quando eu digo assim, ó, houve problemas no jogo. Houve problemas no jogo. Eu não tenho sujeito, mas eu tenho objeto, que são problemas, tá? Há muita corrupção no Brasil. Eu não tenho sujeito, mas eu tenho o objeto, que é muita corrupção. Quando o verbo ter está com o mesmo sentido do verbo haver, que é o sentido de existir, ou seja, ele não tem sujeito, mas ele tem objeto, tá? E vai ser um objeto direto. Eu já falo isso porque às vezes o pessoal me pergunta, diz assim, Dani, mas eu não poderia fazer a perguntinha ali, ó. Hoje não tem nada. O que é que tem? A resposta seria nada. O nada não poderia ser o sujeito? Não, não poderia, tá, pessoal? Por quê? Justamente por isso. Porque o verbo ter aqui, ele não indica posse. Ele não indica posse, ele indica existência. Quando o verbo ter está no sentido de existir, assim como o verbo haver no sentido de existir, ele não tem sujeito. O que ele tem é objeto, tá? Então, tomem cuidado, questãozinha. Claro que aqui, como ele foi para transitividade, eu acho que ela ficou mais light, mais de boa, mas seria muito legal, muito interessante se eles perguntassem também o sujeito, tá? Mas então aqui o gabarito
né? Nossa alternativa correta, letra D de Dinamarca. Tá, pessoal? Bom, vou ficando por aqui nessa, tá? E aí a gente segue nas próximas. Eu acho que eu vou fazer mais 2 domingos, tá? Nesse ritmo, eu vou fazer mais 2 encontros aqui para vocês, porque eu prefiro ir mais pausadamente do que ir atropelando aí. Pelo menos a gente vai trabalhando questão por questão, revisando um monte de coisa. Tá, gente? Deixa eu só apertar aqui o botãozinho. Deixa eu ver.